Vocês estão me ouvindo? Estou eu aqui Sim, falando com vocês igual o Jacu. Não sei se estavam me ouvindo, não. Bom, vamos lá. É... Ah, cadê? Bom, então aqui a gente tem um outro desenho. Vocês conseguem ver? Falando sobre, né, todas as estruturas que a gente comentou até agora. Ok? Bom, ainda sobre os órgãos, né, do sistema reprodutor feminino, a gente tem órgãos relacionados a esse sistema, que vai ser as mamas, tá? A mama, ela está diretamente relacionada ao sistema reprodutor feminino. Ela é uma glândula acessória e a função dela é secretar alimento, né, o leite ali, que vai nutrir o bebê nos primeiros dias de vida e até, de preferência, nos primeiros 6 meses de vida, ok? E aí é importante, porque às vezes a gente acha que a mama é uma coisa tão simples e ela não é, né? Eu não vou aprofundar aqui, quem quiser depois saber mais sobre mamas, faça um curso meu, mas é, a gente tem que entender que a mama, ela vai sofrendo modificações no momento ali da gestação, tá? Então, geralmente no final da gestação, a mulher ela já começa a liberar um pouco ali de colostro, né, de leite, e isso acontece devido a alterações hormonais aí, né, prolactina e outros hormônios aí, como progesterona e estrogênio, que estão diretamente ligados ao ciclo reprodutor feminino que a gente vai ver, ok? Então, a glândula, ó, é a anatomia da mama, tá? A gente tem o mamilo, né, que é ali o biquinho do peito, e a areola, que é tudo que envolve o bico do peito, ok? No mamilo, a gente vai ter aqui desembocado ductos de leite, que é o que vai levar o leite produzido aqui nos lóbulos, tá? Então, a gente vai ter os lóbulos, que são as glândulas mamárias, vão ser produzido leite nessa região aqui, e aqui, então, o leite vai ser encaminhado para fora através do ducto de leite, tá? Esse leite aqui, ele vai ser elaborado e ele vai pegar os nutrientes e as gorduras desse tecido adiposo. Atrás do meu tecido adiposo, a gente vai ter a musculatura peitoral que vai contrair no momento da ejeção de leite, tá? Então, essas musculaturas contraem para o meu leite ser ejetado. Tem grávidas e recém-mamães aqui? Eu. Quem? Edivana está grávida de 6 meses. Deixa eu falar com vocês que estão grávidas e recém-mamães, tá? Em agosto, agora, a gente comemora o o incentivo do aleitamento materno. É agosto dourado. Eu acabei de publicar até no meu Instagram. Eu vou realizar um curso gratuito para mamães e recém-mamães sobre amamentação, tá? Onde eu vou ensinar pega, posicionamento correto, ordenha e tirar as dúvidas que elas podem ter ali. Qual o objetivo disso, professora? Somente incentivar o aleitamento materno, não vai ter custo nenhum. Então, quem tiver interesse aqui, que for mamãe, ou conhecer uma mamãe ou uma gestante, pode fazer a inscrição, vai ser dia 15 de agosto esse curso, tá? E aí eu estou convidando vocês também para a gente poder. Aí, ó, Luísa,
para vocês aprenderem essa questão da amamentação, que a amamentação nem sempre é uma tarefa fácil, ok? Fiquem o convite. Me ajudem a divulgar. Tranquilo? Bom, sobre a anatomia da mama, a gente vai pegar só isso mesmo, tá? Não precisa mais do que isso, não. Lá em Saúde da Mulher vocês aprendem mais, tá? Agora a gente vai aprender sobre a fisiologia do sistema reprodutor feminino, tá bom? Então, presta atenção. Eu falei que o óvulo, a última coisa que eu falei na aula, nos 2 primeiros tempos, né? A última coisa que eu falei foi que o óvulo tem a função de secretar, que o ovário tem a função de secretar o óvulo e hormônios, não é isso? Então, o que é a ovulação? A ovulação é a liberação do óvulo pelo ovário, né? Então, nada mais, nada menos que a ovulação vai ser quando o óvulo é liberado pelo ovário. Tranquilo até aí? Povo de casa. Professora, Oi. em que página está isso na apostila velha? Ai, isso não vai estar na apostila, não. Eu ia Tá. perguntar isso agora, que eu tô achando. fala. Espera aí que eu vou abrir o da apostila para vocês. Mas está lá no 186, não é isso? C86 está falando sobre menopausa. Sobre fisiologia do sistema reprodutor é 184, mas não está do jeito que está aí, não. Está diferente. Não tá. Deixa eu explicar para vocês, gente. Essa parte do sistema reprodutor não vai estar igual vai estar na apostila. Por quê? Porque, para mim, do jeito que está a apostila, pelos todos os meus anos de experiência, do jeito que está na apostila, está um jeito complexo e difícil de entender. Então, eu vou ensinar de um jeito fácil, que quando vocês forem ler na apostila, vocês vão conseguir entender mais fácil, tá? Então, olha só, né? Deixa eu ver aqui, se aqui... eu acho... Mas, professora, eu tô Oi. falando por mim agora, eu fico um pouco perdida, porque eu estudo através da minha apostila. Eu não baixei, não imprimi o slide que você passou para nós, não, porque eu achei muita folha. Não precisa 536. imprimir, não. Aí eu estudo sobre muito o que está na minha apostila, e muitas coisas eu realmente fico procurando e às vezes eu nem encontro Não, mas do que tudo você que está está passando. nos slides, tudo que está nesses slides está na apostila. Tudo. Eu acrescentei pouquíssimas coisas, porque eu vejo o povo daqui grifando tudo que eu grifo. Porque, por exemplo, você estava falando agora sobre as Só? mamas. Sobre as mamas, aqui só tem um trechinho, assim. Não, ninguém fala da teta, não. Gente, Aí, as eu não consegui imagens... achar. O que eu falei da mama é porque eu não vou ficar focando. Presta atenção. Se a apostila não aprofunda em um tema, e eu acho que é importante aprofundar naquele tema, eu tenho que aprofundar. Mas isso não vai cair na prova, não. Eu estou trazendo Essa é a nossa preocupação. Não. É isso que eu ia falar agora, porque muita coisa que você passa e a gente não encontra, assim, o assunto mais profundo mesmo, só o básico, a gente fica preocupada em relação a cair na prova e a gente não ter na apostila, entendeu? Vocês fizeram a atividade já avaliativa. Vocês viram que tudo que caiu na atividade avaliativa eu falei, grifei e escrevi, não foi? Correto. Não teve nada que eu não falei. Eu nunca vou cobrar uma coisa que eu não pedi para vocês escreverem, ou que não esteja na apostila, ou que não esteja nos slides para você estudar. Nunca. Isso, por exemplo, que eu falei da amamentação, no slide que eu mandei para vocês, não tem. Então, eu não vou cobrar da mama. Mas eu preciso falar que existe essa anatomia da mama para vocês. Não, tudo bem, entendi. Tá bom? Eu não vou cobrar. Mas, por exemplo, essa parte aqui, ó.
do desenho, eu já vou... Opa! Cadê o meu desenho? Ah, meu desenho tá aqui não, gente? Ah, já sei o que é isso. A parte do desenho, eu vou cobrar, tá? Certo. Aham. Do aparelho, aparelho genital feminino, né? Isso, do sistema reprodutor feminino. Eu sei o que é. Aquele Tá, slide é o slide que não é meu. tá. Eu já até imprimi para mim fazer, completar a atividade do Atlas. Lembra que eu falei, tem alguém usando a minha aula? É isso. Vou até fechar isso aqui, então nós vamos ficar nesse. Não, fechou tudo. Bom, eu vou voltar então para o meu slide tradicional, porque eu queria trazer um slide mais fácil, um slide mais dinâmico, mas já que está dando confusão, vamos voltar para o antigo. Não, professor, você pode continuar. Eu só tirei a dúvida mesmo, porque é que nem você mesmo comentou. Nem tudo que você está passando, que nem foi só o pequeno texto que nós temos aqui na nossa apostila sobre as mamas, vai cair na prova, porque a nossa preocupação mesmo é o que, né, o conteúdo da prova. Não, preocupa não. Quando é Entendeu? conteúdo da prova, eu vou falar sempre com vocês, tá? Ah, não, então muito obrigada. De nada. Gente, então, ó, eu falei que o ovário, a função dele é liberar o óvulo, né? Então, o que que é a ovulação? É a liberação do óvulo, tá? Então, a ovulação nada mais, nada menos do que vai ser a liberação do óvulo nas tubas uterinas. Tudo isso que eu já falei. O que é importante até agora do sistema reprodutor feminino que vocês precisam saber? A parte do útero, as camadas do útero, né? Por exemplo, eu posso fazer uma pergunta: qual a camada muscular do meu útero? Uma vez eu fiz uma pergunta dessa. Aí eu coloquei lá miocárdio, aí a pessoa marcou que essa era a camada muscular do útero. Né? Miocárdio está onde, gente? Agora o coração dessa pessoa está batendo em outro lugar, né? No caso. Vai saber, né? Vai saber, né? Então, agora a gente vai para o funcionamento, beleza? Então, bora lá. Isso aqui está nos meus slides, tá? Pode não estar na apostila, mas é aquilo que eu falei. A apostila, para mim, está um jeito muito complicado. Por quê? Eu vou explicar o ciclo reprodutor feminino e a apostila, ela começa a explicar no momento que a gente vai ovular. A gente consegue saber o momento que a gente está ovulando? Só um minutinho, estou ovulando agora, a gente consegue? Não, mas a gente consegue saber o momento que a gente ficou menstruada? A gente consegue. Sim. Então, eu vou começar a explicar para vocês entenderem na menstruação. E na apostila de vocês, vai começar a explicar na ovulação. Então, ela vai começar no meio do processo. Tá? De acordo com a minha explicação. Só que eu acho muito difícil, porque eu acho muito mais fácil você entender o que vai acontecendo com você no mês e mês, à medida que você vai enxergando o que está acontecendo. Tá? Então, por isso que vai estar diferente essa explicação da apostila. Na prova, vocês têm que seguir, segue no meu slide essa parte, tá? Mas também não vai ser tudo que vai cair, porque vocês vão ver isso mais profundo lá em saúde da mulher, tá? Então, o que eu vou focar aqui para a prova? Essas partes e as questões dos hormônios que atuam no ciclo menstrual. Isso vocês têm que saber, tá? Então, Professor, olha só. eu esqueci de compartilhar a tela. Oi? Você esqueceu de compartilhar a tela para mostrar para a gente o slide? Ai, Jesus amado, estou achando que está compartilhado. Obrigada. Então, olha só. Quando a gente fala de ciclo reprodutor,
vocês precisam entender que no nosso ovário, a gente já nasce com todos os óvulos do nosso ciclo reprodutor. Todos. Então, a partir do momento que a gente fica menstruado, como chama a primeira menstruação? Isso vai estar na apostila de vocês. A primeira menstruação chama menarca. Ok? Isso está na apostila de vocês. Primeira menstruação chama menarca. A menarca, ela vai dar início ao período fértil da mulher. Então, no momento em que a mulher tem a primeira menstruação, significa que ela ovulou pela primeira vez. Ficou claro isso? O que acontece lá por volta dos 11, 12, 13 anos? E aí a mulher ela vai ficar num período fértil até mais ou menos 45, 50, 60, vai depender da mulher. Dizem que quanto mais cedo ela começa a fase reprodutiva, mais cedo ela termina, tá? Mas isso é relativo de mulher para mulher. Quando a mulher chega... Prestem atenção no que eu estou falando, no que eu vou colocar aqui para vocês. Então, a mulher está aqui, sem período reprodutivo. Começou a menstruar. Ok? Vai passando os anos. Pico ali de hormônio. E depois começa a decair. Quando a mulher ela começa a ter uma instabilidade hormonal, que é essa parte aqui, como que a gente chama quando a mulher ela tem ali a instabilidade hormonal? Menopausa? Menopausa? Menopausa, né? O povo chama de menopausa. Mas eu vou contar para vocês que o certo não é menopausa, tá? O certo, tá? É climatério. O climatério, isso também vai estar na apostila de vocês, é um período de variação hormonal, conhecido popularmente como menopausa. Então, quando ela tem mês que ela vai menstruar, vai ter mês que ela não vai menstruar, então ela não vai ter essa regularidade, tá? E esse climatério, ele é marcado pela menopausa. A menopausa é a última menstruação. Por isso que popularmente recebe esse nome. Então, a menopausa, ela vai ser aqui, ó, a última menstruação da mulher. Como que a mulher sabe, então, que ela teve a menopausa? Quando ela nunca mais menstruar. Tranquilo? Isso, gente. Então, menarca é a primeira, menopausa é a última. E o período de variação hormonal chama climatério. Auge da fertilização, aonde o corpo da mulher está assim, gritando, venha ser mãe, é aos 33 anos, que foi a idade que eu engravidei. Tá ok? Na verdade, foi 30. Professora, Oi. mais um caso aí, igual você está falando aí em respeito da menopausa, né? Em questão da ovulação, mas existe casos de mulheres que engravidam nesse período aí, antes da menopausa, não sei? Sim, sabe por quê? Porque esse período aqui, que é o climatério, né, que é essa variação hormonal, a mulher ela não vai saber quando ela está ovulando direito. Então, às vezes, ela pode achar que ela não vai ficar menstruada mais e aí relaxar. E aí, vocês vão ver agora, quando eu explicar o ciclo reprodutor, que a menstruação significa que você ovulou aquele mês. Tá? Se você para de menstruar, você parou de ovular. Tá em conjunto isso. Então, a mulher fica naquele mês. Esse mês eu menstruei. Fiquei 3 meses sem menstruar. Acabou. Aí, às vezes, ela vai lá, tem relação sem preservativo, só que ela vai ovular. Só que ela só vai saber que ela ovulou
quando ela fica menstruada ou quando ela fica grávida. Então, não tem como ela Sim. prever. E aí vem as gravidezes aí, nessa menopausa, nesse período de menopausa, que é a gravidez inesperada. Pois é, e é por isso que eles falam, né, que a mulher depois dos, tipo assim, depois dos 33, aí vai até 40 até os 50, eu conheço mulher que engravidou com 47, 48. E teve um neném saudável, e outras já não. Não, eles falam o seguinte, que a primeira gestação após 35 anos é de risco. Mas se a segunda, a terceira ou a quarta, não tem problema, não. A pessoa tem facilidade de engravidar do mesmo jeito, tá? Uhum. Professora, é comum a mulher, quando está entrando no climatério, ficar 15, 20 dias menstruada? Sim, nesse momento do climatério, ela vai ficar, tipo, completamente desordenada, esses hormônios aí. Que a gente vai falar agora quais são os hormônios, tá? Mas, se você achar que está estranho, sempre procura um ginecologista. Ok? Gente, isso aqui ficou Ok. bem claro, essas definições? Sim, Isso ficou. está escrito na apostila para vocês. Não vou cobrar na prova, mas vocês precisam saber, tá? Agora, quais hormônios atuam no ciclo reprodutor feminino? Isso vocês precisam saber, isso eu vou cobrar na prova. Nós temos 4 hormônios que atuam no ciclo menstrual ou ciclo reprodutor. Dois deles serão produzidos pelo ovário. Então, eu falei que o meu ovário ele tem a função de secretar ali o óvulo e hormônios, não foi? Então, 2 hormônios vão ser produzidos pelo ovário: progesterona e estrogênio. Mesma coisa, estradiol, estrógeno, estrogênio, tudo a mesma coisa, tá? Então, progesterona e estrogênio vão ser produzidos pelo ovário. Ovário, gente, aquela amêndoazinha ali que eu falei com vocês, que fica lá no final da tuba uterina. Ok? Esses 2 hormônios que são produzidos pelo ovário vai atuar no endométrio. Lembra onde que eu falei que era o endométrio? Aqui. Então, ó, os hormônios que são produzidos aqui no ovário, progesterona e estrogênio, vão atuar aqui no meu endométrio, que é essa camada aqui, ó. Ok? E a gente tem mais 2 hormônios que vão sair lá da minha cabeça para atuar cá no meu sistema reprodutor, que vai ser o hormônio que a gente chama de hormônio hipofisário, que é aquele hormônio que sai da hipófise, tá? Que vai ser o FSH e o LH. FSH, hormônio folículo estimulante. FSH, tá? E o LH é o hormônio luteoestimulante. LH. Esses 2 hormônios saem aqui da minha cabeça, da minha hipófise, que é uma glândula que fica na cabeça, cai na corrente sanguínea e vai lá para o ovário atuar no meu ovário. Então, ele vai fazer ação no ovário. Pergunta de prova.
Sempre falo e continuo falando. Pode ser, quais hormônios são produzidos pelo ovário? Quais hormônios são produzidos pela hipófise? Olha o tanto de pergunta que eu posso fazer aqui. Aonde atuam os hormônios ovarianos? Aonde atuam os hormônios hipofisários? Qual hormônio atua no endométrio? Quais hormônios Ô, atuam no professora, ovário? mas se você perguntar qual hormônio que... Como é que é? Qual o hormônio que... fala a última pergunta aí que você falou. Qual hormônio que atua no endométrio? No endométrio, que você falou aí agora, é esse aí. Esse... Eu perguntei qual hormônio que atua no endométrio e qual hormônio que atua no ovário. O hormônio que atua no ovário é FSH e LH. Hormônio que atua no endométrio, progesterona e estrogênio. Progesterona. Então, a dica que eu dou é grave esse slide, porque ele vai cair em prova. Professora, agora só uma dúvida. E na questão lá do músculo do útero, se cair na prova, por acaso, qual o músculo do útero? É o endométrio? Não, músculo é sempre miométrio. Ah, tá, miométrio, tá bom. Bom? Obrigada. De nada. Gente, aqui eu fiz Esse FSH aí significa o que mesmo que você falou? Tá aqui em cima, ó. Hormônio folículo estimulante. Ah, aqui tá escrito errado, né? FSH. Nossa, que isso. Hormônio Folículo folículo. estimulante. É porque eu não enxergo aqui no telefone, é muito pequenininha a letra, entendeu? Entendi. Não tem problema, não. FSH. Tá? E o LH é Estimulado no- hormônio lúteo estimulante, que é o LH. Esse aí é estimulado no útero. Ó, prestem atenção. Vou explicar de novo, tá? Os hormônios... Vou fechar o áudio, tá? Porque tem alguma coisa ligada. Olha só. Os hormônios que são produzidos pelo ovário, o ovário é aquilo que está lá na tuba, no finalzinho da tuba, serão progesterona e estrogênio. Esses dois hormônios vão atuar no endométrio, ou seja, aquela parte interna do útero. Ok? Ainda a gente tem dois hormônios que vão ser liberados pela hipófise, que está cá na cabeça, que vai ser FSH e LH. Eles vão atuar no ovário. Gente, o que é secretado ou produzido? Secretado é que é liberado. Então, quando eu falo que o meu hormônio é secretado ou que o meu hormônio é produzido, eu estou falando que ele é liberado por aquele lugar. Então, quando eu falo que o meu hormônio é produzido pelo ovário, significa que a progesterona e o estrogênio saem do ovário. Quando eu falo que o hormônio secretado pela hipófise é o FSH e o LH, eu estou falando que a hipófise libera o FSH e o LH. É a mesma coisa, tá? Atuar é aonde eles fazem ação. Então, progesterona e estrogênio vai fazer ação no endométrio. E o FSH e o LH vai fazer ação no ovário. Eu vou explicar mais para ver se vocês entendem, depois eu volto nisso, se for o caso. Pode ser? Pode. Dá um print nessa Tranquilo. tela. Isso aí precisa voltar, que isso aí é meio difícil. Oi? Ai, falta de ar que me deu. Ficou quente, de repente. Eu já falei que eu sou da igreja. Já viu esse rios? De maternidade. Pode passar? Para mim, pode.
Então, vamos lá. Isso aqui que Complicou vai mais estar um na apostila pouquinho. de vocês, tá? Mas está como texto na apostila de vocês. Eu estou trazendo como um esquema para facilitar o entendimento, tá bom? A apostila de vocês vai começar a explicar por aqui. O texto de vocês começam aqui. Eu vou começar a explicar por aqui, que é onde a gente fica menstruado. Então, prestem bastante atenção na explicação. Vamos combinar o seguinte. Eu vou explicar tudo sem ser interrompido. Vocês não me perguntam nada, deixa eu explicar. Anotem as dúvidas. Depois eu vou explicar de novo, tirando as dúvidas. Pode ser? Para não atrapalhar o raciocínio, tá? Pode, tranquilo. Ótimo. Então, olha só, vamos entender que isso aqui acontece em um ciclo. O que é um ciclo? Um ciclo é de uma menstruação até a outra. Tá bom? Vai ter mulheres que vão ser de 28 dias, vai ter mulheres que às vezes vai estar irregular, mas isso é de uma menstruação para outra, isso sempre vai acontecer no nosso corpo. Então, eu vou até ficar em pé, para vocês me verem melhor, pessoal de casa. Abaixo. A aula inteira, ninguém fala nada. Ai, meu Deus. Vocês puderam vir abaixar. Agachamento. Bom, pessoal de casa me vê, né? Então, olha só. A gente está menstruada. Eu falei com vocês que o endométrio, aquela camada interna, vamos pegar uma pera, partir a pera no meio. Casca da pera, perimétrio. Polpa da pera é o músculo do útero, miométrio. E aonde fica ali a semente da pera? É o perimétrio. Então, essa parte do útero, que é a camada mais interna, eu falei com vocês que essas células aumentam e diminuem no ciclo. Quando ela está diminuindo, ou seja, quando o meu endométrio está descamando, desfazendo, é nada mais, nada menos do que a menstruação. Entendem isso? Então, a menstruação é a descamação do endométrio, aquela parte interna do útero. Então, é aquela parte interna se desfazendo. Por isso que a gente sangra. Para isso acontecer, 2 hormônios meus têm que estar em quedas, que é progesterona e estrogênio. Então, quando eu estou menstruada, meu endométrio está descamando. E minha progesterona e estrogênio está bem baixo, esses hormônios no meu corpo. Logo, minha corrente sanguínea, o sangue está circulando, né? Lembra que eu falei que o sangue leva hormônios? Logo, aqui na minha cabeça, na hipófise, detecta o nível de progesterona e estrogênio baixo, porque não tem esses hormônios praticamente no sangue. Aí ela fala assim, opa, precisamos iniciar um ciclo. E aí a hipófise que está na cabeça vai começar a liberar o FSH, hormônio folículo estimulante. O FSH vai percorrer a minha corrente sanguínea e vai atuar lá no meu ovário. Fazendo o quê? Preparando o meu óvulo. O óvulo, gente, quando ele está imaturo, ou seja, quando ele não está desenvolvido, ele chama folículo. É como se fosse um balão com uma bolinha de ping-pong dentro. Peguei o balão murcho e coloquei a bolinha de ping-pong. Esse seria um folículo. Eu quero expulsar essa bolinha de ping-pong, que é fazer a ovulação, tá?
E aí, para eu expulsar, eu vou soprando, 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 até esse balão chegar um momento que vai estourar, não é? É como se fosse isso que acontece no útero. Então, eu tenho o óvulo revestido por uma membrana, e quando esse FSH está atuando nesse ovário, ele vai estimulando, é como se ele estivesse soprando esse balão, e esse óvulo vai amadurecendo. Então, o FSH vai estimular o crescimento desse folículo. Por isso que é hormônio folículo estimulante. Ele estimula o crescimento do folículo. À medida que isso vai acontecendo, o estrogênio que é produzido no ovário também vai sendo liberado. Então, ó, meu folículo vai amadurecendo, e à medida que ele vai amadurecendo, o estrogênio começa a ser liberado na corrente sanguínea, pelo ovário. Tá? Então, nesse momento, o ovário está fazendo duas coisas: amadurecendo o óvulo e liberando estrogênio. O estrogênio vai cair na corrente sanguínea. E aí, quando a gente está lá com o óvulo a 1000, pronto para ser expelido, tá? Meu nível de estrogênio fica lá no talo, lá no alto. E aí, a hipófise detecta esse nível de estrogênio no alto. Então, quando o estrogênio vai cair na corrente sanguínea, vai informar que esse nível está alto, e a hipófise vai entender assim: opa, meu folículo já está pronto, meu óvulo já está pronto. Agora eu vou liberar o LH, hormônio lúteo estimulante. E aí ela libera o LH. O LH, gente, é como se fosse uma agulha. Sabe aqueles balões que você sopra, sopra, sopra e não estoura? Você precisa de uma agulha para estourar aquele trem? É como se fosse o LH. Então, o LH vai cair na corrente sanguínea, vai lá para o ovário e vai falar assim: anda, meu filho, espelha esse trem. E vai estourar esse balão. Bolinha de ping-pong, voa. O óvulo sai. Ok? Só que o balão fica. Da mesma forma no ovário. Óvulo expeliu, aquela membrana que está revertendo ele ali vai ficar no meu ovário. E vai chamar de corpo lúteo. Então, o meu balão estourado recebe o nome de corpo lúteo. Por isso o nome do LH, lúteo estimulante. Ele estimula o surgimento do corpo lúteo. Tá? Então, FSH e LH junto faz a ovulação. Ovulou, aquela membrana que ficou no óvulo passa a se chamar corpo lúteo. Vai cair, entra no mesmo link. Vou parar a explicação. Ainda bem que você falou, porque eu ia ficar aqui, tipo, empolgadíssima. Ai, que saco. Vou explicar de novo depois, tá? Vai cair.